De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. As pessoas pensam, né, e agem para agradar a Deus. Todos querem agradar a Deus, todos falam em Deus. E aí os homens, o que eles fazem? Fazem rituais, celebrações, né? Constroem templos suntuosos, ornam com flores, com todo tipo de ornamento, com o desejo de agradar a Deus. Mas a Bíblia é bem clara: só uma coisa agrada a Deus. Só uma coisa agrada a Deus. E aqui diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha bem, então, aquele que tem a fé, ele sabe que Deus existe, né? Aqueles que se aproximam de Deus precisam saber que Ele existe. Então, primeira coisa, da existência de Deus, né? O Deus eterno, o Criador de todas as coisas, invisível. Ele é invisível, mas real. De forma que, agora, o que é a fé? As pessoas falam de forma muito genérica do que seja a fé. As pessoas falam: eu preciso ter fé, tem até uma música aí, né? Preciso ter fé, e falam que a fé é aquilo que você acredita que vai dar certo, é o pensamento positivo, mas a fé não é bem isso. A fé, ela tem uma origem, ela tem origem. A origem da fé é Deus, e Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Às vezes a pessoa fala que eu não tenho fé. Não, todos têm, todos receberam uma medida. É como aquele que recebeu um talento. Muitos pegam esse talento e enterram o talento, e ali não gera, não produzem, não evoluem, não dão fruto. Mas a fé, ela tem que ser desenvolvida. A palavra de Deus diz: desenvolvei a vossa salvação. A salvação está ligada na fé, porque você somente é salvo pela fé em Jesus Cristo. E em Jesus se opera a justiça de Deus. A justiça de Deus. No Evangelho se opera a justiça de Deus. A justiça de Deus é Jesus. E Jesus, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele pagou todo o nosso pecado. Então, para ter fé, é preciso saber quem nós somos. Que tipo de cristão nós somos? Quem nós somos? A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Aquele que crê no Evangelho, que creu em Jesus Cristo e que se submeteu ao senhorio de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus os fez filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. A humanidade são criaturas de Deus. Toda a humanidade todos os homens e mulheres são criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus é aqueles que têm o mesmo DNA de Deus. Aqueles que não nasceram da vontade do sangue nem da carne, mas da fé em Jesus Cristo, né? Então, em Jesus se opera a justiça de Deus. Olha bem, então o que foi feito? Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus,
nós temos livre acesso a Deus. Você tem acesso a seu pai. Se seu pai estiver vivo, você tem acesso a ele. E ele tem o coração voltado para te ajudar, para te suprir, para te proteger, para te amar, para te defender. Então, o nosso Deus é assim. Então, pela fé, nós sabemos que Ele existe, que nós fomos feitos filhos de Deus e que Deus nos deu o seu Espírito. Mas Ele não fez apenas isso, Ele nos salvou. Quer dizer, Ele nos promete termos vida eterna. Essa é a palavra, é a fé que pregamos. O justo viverá pela fé. Então, é de fé em fé. Agora, então nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, tudo que é do nosso Deus é nosso. Olha bem, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. É o filho que ficou na casa, aquela passagem do filho pródigo, né? Ele fica na casa e ele fica indignado porque dizia que o pai não lhe dera nenhum cabrito para cear com os seus amigos. E o pai diz para ele, olha meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Então Deus te deu tudo, nos deu tudo, porque nós somos filhos de Deus. Não é questão de mérito, né? Mas é questão de justiça de Deus. Ele deu o seu Filho, o unigênito, que verteu o seu sangue para pagamento de todos os seus pecados. Você está livre dos pecados, você não tem que lutar com os pecados, você só tem que crer na palavra de Deus, só tem que crer em Jesus Cristo e aplicar a sua fé em Jesus. Pela fé, né, pela graça, nós somos salvos. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Agora, a fé, como se origina a fé? Qual a base da fé? A base da fé é Jesus. Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Então, primeira coisa, você crê em Jesus como Filho de Deus, você crê recebendo o Espírito Santo, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você, você é a habitação de Deus, é templo do Espírito Santo, e Jesus te deu algo, né? Deus nos deu algo. Ele fala, eu lhes dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e nada absolutamente vos causará dano algum. Então o que é a fé? É se apropriar da palavra de Deus. E essa palavra tem a palavra as promessas que ele já realizou, e tem as de espera, a de esperança. Para a salvação é uma esperança, mas tem coisas que Deus já nos deu. O que ele deu? Autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E ele já nos fez o quê? Já nos fez filhos de Deus. Somos amados de Deus, né? Não pela nossa justiça, mas pela justiça de Jesus. Ele se substituiu a nós, né? Pagando dívida que era contra nós. Então, e ele fez mais, ele nos transportou para o reino do seu amor. Quer dizer, ele nos elevou a uma posição acima de todas as circunstâncias da vida, de todas as dificuldades, de todos os problemas. E como se fala na Bíblia, né? Assenta-te à minha direita, né? Jesus assentou-se à direita do Pai, até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, né? Então quem vai colocar os inimigos por estrado dos pés de Jesus? Aqui na terra, é aquele que crê em Jesus, aquele que exerce a autoridade de Deus, subjugando, repreendendo todo o mal. Agora, nós não temos que lutar com o diabo, porque o diabo já foi vencido.
Satanás já foi vencido por Jesus. Nós temos que apropriar da palavra de Deus, viver conforme a palavra de Deus. Agora, a fé, ela é para ser exercitada, né? O problema é que as pessoas nascem de novo, recebem o Espírito Santo e não se identificam quem eles são em Deus. A Bíblia diz que nós somos feitos por cabeça e não por cauda, que nós somos abençoados ao entrar, abençoados ao sair, né? Que nós somos mais do que vencedores. Então, olha bem, Deus deu a medida da fé para cada um, e essa medida, ela vai ser desenvolvida a cada um. Agora, como você desenvolve a fé? Pela palavra de Deus, meditando na palavra. A palavra tem que consumir nós. Por isso que a Bíblia diz: eu escreverei nas tábuas dos seus corações as minhas leis. Deixa ele escrever, né, as leis dele, a palavra dele nas tábuas do seu coração. Quer dizer, você é uma carta, e ele fala que nós somos cartas vivas. Então nós somos aqueles que transportam a palavra de Deus, que falam da palavra de Deus aonde vai, aonde está, e que vive pela palavra. Aí isso é a fé. A fé é sobre a palavra, e Deus nos deu a medida da fé para cada um. Mas agora cada um tem que granjear, né? Pessoas vão ficar presas, né? Porque não exercem a fé. Elas ficam presas em situações adversas e não sabem como exercer a fé. Agora, para exercer a fé, primeiro o nosso cântaro tem que estar cheio. O que é um cântaro cheio? Cheio de água. O meu cálice transborda, né? O seu cálice, o cálice daquele que crê, há de transbordar. O transbordamento da água, né? No cântaro. O que é isso? É que nós devemos estar cheios da palavra de Deus. E para estarmos cheios da palavra de Deus, nós estamos cheios do Espírito Santo, porque sendo o Espírito Santo o autor da palavra, né? E nós estamos meditando nela dia e noite. Nós falamos pelo caminho, nós inculcamos na cabeça dos filhos, nós escrevemos nas velas, nos umbrais das portas. Então eu tenho como exercer a fé. A fé vem da pregação, e a pregação vem do ouvir a pregação. Esse ouvir não é só quando se fala, quando se prega, é quando você dá ouvidos à palavra de Deus. Então nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. Agora, crer somente não basta, mas precisamos exercitar. E o exercício se faz na meditação da palavra, se faz ouvindo a palavra, se faz considerando a palavra. Então o exercício da fé, né? O nosso cântaro enche e nós saímos falando. E nós devemos ter a boa confissão. Nós devemos ter a palavra nos nossos lábios, confessando a palavra. Quando se fala em confessar, as pessoas acham que confessar é somente confessar pecados. Olha, Jesus já pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento, não se lembra mais. Então nós não temos que ficar lutando com pecados passados. Agora, se nós desviarmos da fé, aí nós podemos voltar mediante, não é, uma confissão. Não é? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós entramos em acordo com Deus, entramos na mesma sintonia de Deus, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, tá? Então, agora nós devemos exercitar a fé. Há um requisito, o requisito da confissão. Essa confissão, nós já declaramos situações que ainda não ocorreram, como se já tivesse existido. Olha bem, né?
Aí a pessoa fala, não é uma mentira? Os caminhos estão fechados, tem problemas financeiros, tem problemas emocionais, tem problemas conjugais. Mas se você declarar, como você vai exercitar a fé? Você vai declarar a palavra de Deus, não somente com a boca, mas você crê, com o coração se crê. Primeiro você crê na palavra, você está cheio da palavra, não vai sair outro tipo de palavra da sua boca quando você está cheio, senão aquela palavra de acordo com as Escrituras. O Senhor é o Senhor que me garante a vitória. O Senhor me fortaleceu na força do seu poder. O meu Deus já me fez mais do que vencedores em toda e qualquer circunstância. O meu Deus é o Todo-Poderoso, para Ele não há nada demasiadamente difícil, não há impossível. É o Deus que cura, é o Deus que me curou. Ele já me curou lá na cruz do Calvário. Ele é o meu provedor. Se vem alguma palavra, alguma circunstância de dificuldade financeira, o que você vai falar? O Senhor é o meu provedor. Você vai declarar, você vai confessar a palavra de Deus. Mas isso não é um papagaio? Não, você não está repetindo palavras soltas, mas primeiro você crê. A pessoa se coloca, acabou por força da circunstância numa situação adversa, numa situação difícil, então você tem como confessar a palavra que você crê, que você está transbordando dela, então você declara. Isso é o exercício da fé. Quanto mais você exercitar a fé, mais fé você terá. Quanto mais vitórias você tiver na fé, mais vitórias você vai ter. É como o atleta que em tudo se domina, mas ele exercita os seus músculos, e nós precisamos exercitar a nossa fé. E quanto mais fé exercitamos, mais fé nós vamos ter. Isso é granjear. É isso que os talentos falam. Agora recebeu 5, mas aqui fala de mais, de dons. Mas se você recebe, porque a fé é uma medida só, todo mundo recebe igualzinho. Está esse copo aqui, tem uma medida aqui, ele distribuiu essa medida para cada um. Agora cada um é responsável para granjear, para fazer desenvolver, para fazer frutificar, para fazer dar resultados, para mudar circunstâncias. Isso é o objetivo da fé, tá? Então nós devemos confessar a palavra de Deus para nós, para os outros e para as circunstâncias. É a fé. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Só a fé agrada a Deus. Não há outra coisa, Tudo que não é feito por fé é pecado, a Bíblia diz. Então, agora a fé vem pelo ouvir, mas não é esse ouvir, não é somente o ouvir desinteressado, é o ouvir guardando, é o ouvir considerando, é o ouvir que considera e que leva à prática da palavra, ao exercício, você falando a palavra, confessando a palavra, você está exercitando a fé e as circunstâncias vão mudar. Então, glória a Deus, Agora, a Bíblia diz, em 1 Timóteo 6,12, que é para a gente combata o bom combate da fé. O único combate que nós devemos ter, que nós temos, não é combater com o diabo, é combater com a fé, É combater com a fé, e aí tomando posse da vida eterna, e combater com a fé, combater o bom combate da fé, primeiro, meditando a palavra, falando a palavra, meditando nela, de dia e de noite. Aí você está combatendo, e nas orações você fala a palavra, você confessa a palavra,
e diante das circunstâncias adversas, você confessa a palavra, e diante daquilo que você necessita, você confessa a palavra. A gente chama isso de guerra espiritual, né? Mas na verdade, a nossa mente foi contaminada. A mente das pessoas foram contaminadas. Quando tem problemas, o que elas ficam fazendo? Elas ficam falando do problema, elas ficam falando das dificuldades dela, e ficam repetindo, fala para o vizinho, fala para todo mundo, né? Outros murmuram, outros falam que Deus esqueceu dela, né? Mas o exercício da fé é totalmente diferente. É nós declararmos, confessarmos a palavra de Deus, né? Aí você fala assim, se vem o pensamento, Deus esqueceu de mim, você tem que repelir esse tipo de pensamento e confessar a palavra. Pudesse, né? Ainda que a mulher se esquecesse do filho que a amamenta, ainda assim o Senhor não se esquece de mim. Eu sou lembrado do Senhor, meu nome está rolado no céu, né? E você vai declarando a palavra: eu sou mais do que vencedor, eu sou rei, o Senhor me fez rei, porque o Senhor é rei dos reis, eu sou nação eleita, ungido de Deus, né? Raça eleita, sacerdócio real, eu combato o bom combate da fé e libero a palavra, porque eu sou filho de Deus, eu tenho livre acesso ao meu Deus, e eu falo, e o meu Deus me ouve e me responde, e Ele me ama com amor que excede a todo entendimento. Olha bem, as situações se mudam, as situações alteram, sabe por quê? Porque quando você confessa a palavra de Deus, sabe o que acontece? Deus manda os anjos são seres celestiais que estão a serviço daquele que há de herdar a salvação. Quando você confessa a palavra, Deus faz do seu anjo vento, porque te fez labareda de fogo, né? Faz dos seus sacerdotes o fogo e dos seus anjos ventos. Olha bem, os anjos vêm imediatamente, porque os anjos obedecem a palavra, os anjos executam a palavra de Deus, e quando você confessa aqui na terra, você está testemunhando de Jesus na terra, e Ele testemunha o teu nome diante do Pai que está no céu, e manda os anjos como vento, porque você é uma labareda de fogo, porque a palavra diz que ela é fogo, né? Ela é fogo, e ela é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus rege todas as coisas, e quando ela for viva dentro de você, e você confessar, crendo com o coração, falando com a boca, os anjos vêm e executam a palavra de Deus para te suprir da necessidade que você tem. Meu Deus, você pegar esse princípio, né? Já valeu tudo. Agora, para nós confessarmos a palavra de Deus, o nosso coração tem que estar cheio dela. Mas como que eu vou encher? É isso que Jesus falou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, né? Eu tenho que alimentar o meu espírito, eu alimento o meu espírito, ele vai se fortalecer, né? Com a palavra de Deus, e eu vou, cheio da palavra de Deus, eu vou falar a palavra de Deus, eu vou confessar a palavra de Deus. Quando confessa a palavra, Jesus é a palavra, você está confessando Jesus diante dos homens, e Ele confessa o seu nome diante do Pai que está no céu, e Ele faz dos seus anjos ventos para serviço nosso, para serviço seu, para serviço daquele que há de herdar a salvação. Quando os inimigos me sobrevêm para me destruir e roer as minhas carnes, são eles que tropeçam e caem. Mas se vier uma má notícia, aí você diz, né? Alguém traz uma má notícia, o coração de quem recebe a má notícia, geralmente fica sensibilizado, entristecido, cabisbaixo. Mas você que crê, você que usa a sua fé, né? Você que confessa a palavra de Deus,
você vai dizer, você vai responder. Você vai responder que você, que o justo não temerá de más notícias. Olha bem, muda a situação. O mensageiro de Satanás, ele vai voltar pelo caminho que ele veio, porque você declarou a palavra. O propósito de Satanás era entristecer você, colocar medo em você, abalar você, colocar você para baixo, para te destruir. Mas você vai dizer para ele, o justo não temerá de má notícia, pois eu tenho um Deus, e o meu Deus não é qualquer Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele abre caminho onde não há caminho, Ele abre caminho onde não há caminho. Ele é Deus do impossível, Ele move céus e terra, Ele me ama e me livra dos meus adversários. Ainda que acampe o exército contra mim, ainda assim não temerei. Esse é o exercício da fé. Muitos estão amarrados, no evangelho, mas sabem até a palavra, mas na hora da situação que precisa do remédio espiritual, elas se dão ao trabalho da murmuração, elas se dão ao trabalho de ficar falando do problema. Não é assim que nós devemos viver, não é assim que praticamos a fé. Nós devemos confessar a palavra de Deus sobre toda e qualquer circunstância. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Se tiverdes fé como um grão de mostarda pequeno, todos receberam a mesma medida da fé, mas se você tiver fé como um grão de mostarda, e nós temos a fé, porque isso é um dom de Deus, que Ele deu a nós, essa medida da fé para todos, mas nós devemos desenvolvê-la, praticá-la, e quanto mais vitória nós temos pela fé, mais vitória nós teremos, mais fortes da fé nós vamos ficar. Aí nós podemos dizer: o Senhor é a minha força. E se você disser, aí esse monte sai daqui e planta-te no mar, como é que você vai falar? Um monte é o problema, circunstância adversa, aquilo que vem contra você, ou contra a sua nação, ou contra o teu ministério. Você vai falar, você vai dizer, você vai usar a fé, você vai usar o depósito da palavra de Deus, do alimento de Deus, do alimento do seu espírito, que é a palavra de Deus, e você está fortificado no espírito, porque você alimenta dele, alimenta da palavra, e você está forte, e diante das circunstâncias, você vai declarar, você vai confessar a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Diga ao monte: sai daqui e planta-te no mar, e não duvidando no seu coração. Não duvida, porque você, a sua fé tem uma base, a tua fé tem a palavra, não é a palavra de qualquer um, é a palavra do Todo-Poderoso que vai garantir você. Glórias a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Seja curado, seja livre, e que esta palavra fique no seu coração, e a partir de hoje você tenha fome e sede da palavra. Eu me fortaleço no Espírito, eu alimento a palavra de Deus, alimenta-te da verdade, e o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.